paz, igreja. Boa noite a todos. Louvamos ao Senhor por mais um culto de oração, de forma diferente, né? Por conta da quarentena, muitos estão em casa, outros trabalhando porque precisam trabalhar, mas estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos mandou. E nessa noite, antes de lermos a palavra, eu queria falar um pouco que diante da situação, da realidade que o mundo está vivendo, o planeta está vivendo com essa pandemia, é algo assustador, que a gente observa as reportagens, hoje está uma porcentagem, a taxa está além daquilo que a gente esperava e a humanidade está em pânico, depressivos. Mas eu queria trazer uma palavra de conforto, vindo do coração de Deus aos nossos corações, onde o Senhor nos fala que Ele sempre cuidou do seu povo. E eu queria falar que Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, de ontem e hoje e será eternamente. No livro de Josué, no livro da Palavra de Deus, no capítulo 1, Deus, Ele fala a Josué para ter bom ânimo, para ter coragem, para vencer. E hoje Ele nos traz uma palavra com o título Anima-te e seja vencedor. Vamos ler Josué 1, de 1 a 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor estava naquele momento atribuindo a Josué uma tarefa muito difícil. Logo após a morte de Moisés, como nós acabamos de ler, Moisés é um dos heróis da fé, muito conhecido pelo grande milagre que Deus realizou na abertura do Mar Vermelho. E Josué até então era só o auxiliar de Moisés. Ele ajudava Moisés, ele era o braço direito de Moisés. E por ele ser um servo fiel, Deus o escolheu para ser o sucessor, o seu sucessor. E diante de toda aquela situação, Josué ficou de forma tipo, e agora? Só que o Senhor, Ele garantiu vitória. Como Ele nos fala aqui no título, Anima-te e seja vencedor. E Deus escolhendo Josué para ser o sucessor de Moisés, Ele prometeu vitória. Ele falou que Josué tinha que ter ânimo, tinha que ter força, tinha que estar animando aquele povo para aquela passagem, para aquela caminhada que não era tão fácil. A gente vê no decorrer do livro de Josué que o povo se rebelava, o povo reclamava. Na época, antes de Moisés morrer, houve o episódio deles reclamarem de fome, e Deus sempre provendo, mandando as codornizes. Reclamaram de água, Deus proveu a água jorrou da rocha. Mas sempre Deus prometeu vitória, sempre Deus esteve com aquele povo, conduzindo, garantindo que estaria com eles e provando na palavra. O verso 6
Deus fala a Josué: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais." E o 7: "Tão somente ser forte e muito corajoso, para herdares o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares." Aqui o Senhor, ele reforça a Josué para não temer, porque ele iria cumprir a sua promessa àquele povo. E o que o Senhor quer que a gente observe nesta palavra? O que ele quer nos falar nesta noite, dentro desta palavra? É que devemos observar que a palavra de Deus, ela é condicional. As promessas do Senhor, elas se cumprem sim, mas com uma condição: obediência, santidade, busca, dedicação a Deus. No verso 7, como já lemos, que fala que para eles ter o cuidado de fazer segundo a sua lei, para eles ter o cuidado de estar sempre obedecendo os estatutos do Senhor, para que eles pudessem vencer, para que eles pudessem chegar, alcançar aquela bênção que Deus havia prometido para eles. O 8 também tem uma condição: para que aquele povo chegasse até Canaã, eles precisavam falar da palavra, falar do livro da lei continuamente, dia e noite, como está falando aqui. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. É o que devemos fazer: meditar sempre na palavra do Senhor, porque ela é o nosso alimento. É nela que a gente recebe o conforto, recebe o ânimo, como ele está falando para o seu servo Josué. E ele está nos falando hoje, diante de todas as tribulações, diante de toda essa realidade que estamos vivendo. Nós precisamos acreditar que Deus tem a solução. Assim como ele agiu com Josué, agiu com Moisés, agiu com o seu servo no passado, ele nos promete hoje também que ele agirá, porque ele é o Deus de providência, ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Quando nós cremos, nós vivemos sim o sobrenatural. Nós vemos o Senhor agir antes e veremos ele agir hoje também em nossas vidas. No verso 9, Deus, ele continua falando, continua reforçando a Josué quanto à sua fidelidade, que ele iria cumprir. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluias. O Senhor está nos falando também para que a gente não tema. O que precisamos fazer é obedecer às orientações do Ministério da Saúde, obedecer, tomar as precauções higiênicas, para que a gente não pode tentar Deus. Se são essas as providências, se é esta forma de estarmos livres deste vírus, precisamos sim obedecer às orientações que estão nos dando. Mas acima de tudo, de todo esse pânico, de todo esse desespero, que a ciência não descobriu ainda o medicamento, a vacina, que os médicos muitas vezes estão preocupados
por não saberem que medicamento, que procedimento fazer com aqueles que estão afetados. Nós temos este Deus que é o antídoto de todas as pestes, de todos os vírus. Tudo está sob o seu controle, porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano. E este cuidado de Deus para conosco, ele é demonstrado, ele é revelado diante do grande amor de Deus para nós. Nós vimos que Deus cuidou daquele povo, do Egito até Canaã, deu vitória àquele povo, sustentou. A Bíblia fala que nem as roupas deles se rasgaram, nem as sandálias, os sapatos se furaram. Ai, que maravilha! Que Deus bom, que Deus poderoso. Por que não descansar nesse Deus? Por que não confiar neste Deus diante deste desespero, diante desta aflição que o mundo está passando, onde muitos estão morrendo de depressão, porque não tem esperança, mas nós temos a esperança. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança está em Deus, o Todo-Poderoso. Ele mostra este grande amor para conosco. Assim como Ele foi com Josué, Ele está sendo conosco. Ele cuidou, Ele providenciou o nosso socorro. Lá no Velho Testamento, na lei, Ele cuidou do seu povo. Na graça, Ele providenciou também o nosso socorro. E sabe qual foi o nosso socorro, igreja? Sabe qual foi o nosso socorro? Foi Jesus. Jesus Cristo já existia nos planos de Deus para nos dar vitória, para nos dar o conforto, para nos dar a chance da salvação, a chance de vida eterna. Ele chamou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E este amor é um amor incondicional, para dar o seu Filho, para morrer por todos. Não foi por meia dúzia, por todos. Está bem claro, bem explícito aqui no versículo. Todos que creem. Se você crê, se você acredita que Jesus Cristo é o Senhor, você receberá essa promessa de salvação também. Porque o amor de Deus é para todos. E o próprio Jesus já nos falou. Ele também nos fala de ânimo, para termos ânimo, para nos animarmos. Anima-te e seja vencedor. Diante desta palavra de Jesus, de João 16:33, onde ele nos fala que no mundo teríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci. Aleluias. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Não há nada que venha para nos derrotar, porque a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que até esta pandemia é para o nosso bem, porque a palavra está falando e eu creio, para nos fazer, para nos transformar, para que possamos sair dessa mais focado, mais dedicado, acreditando que realmente Deus existe e Deus está conosco e a sua palavra jamais passará sem se cumprir. A Bíblia fala que passará céus e terra, mas a palavra dele não passa sem se cumprir. E quando Jesus falou que teríamos aflições, é o mesmo que falar, a vitória é certa, mas não vai ser fácil. A vitória é certa, mas vocês vão ter que estar investidos, vão ter que estar alimentados, fortalecidos para vencer as obras, para vencer as adversidades, para ser forte diante das pandemias,
como estamos vivendo, a nossa realidade hoje é o coronavírus. Já teve várias pandemias antes, assolando a humanidade. E sempre teve o socorro de Deus. E não vai ser desta vez que Deus vai nos deixar sem socorro. Por isso eu queria chamar a atenção para nós que conhecemos este Deus tão generoso, tão amoroso, que possamos usar a nossa capacidade de filtrar as informações. São muitas informações paralelas, todo mundo quer falar o que quer, todo mundo quer falar o que pensa. E muitas coisas que eles falam, nada a ver, vem para deixar mais pânico no meio da humanidade. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e procurarmos nos informar melhor, estar focado exatamente nas informações dos especialistas que estão à frente no combate a este vírus, e não entrar em desespero, porque se a gente for observar todas as informações, assim como tem falsos profetas aproveitando o momento e mandando cada palavra, que misericórdia. Vamos ficar com a palavra do Senhor, vamos ficar com a Bíblia, vamos ficar com o que o Senhor nos fala e deixar tudo isso para lá. Vamos focar, vamos pegar o nosso tempo, gastar nosso tempo em oração, viver com qualidade nesta quarentena, porque nós temos muito o que fazer. Não fique nas redes sociais vendo coisas que te traz pânico, que te traz medo. Abre a palavra de Deus e vá ler. Procure realmente o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor quer que façamos diante dessa situação desesperadora para a humanidade, para todos. E assim como Josué venceu, nós também venceremos. E lá em Josué 3, verso 7, vamos lá, Josué 3, o verso 5 e 7. A gente vê no 5 a condição para ser vencedor. Como eu já falei antes, que a palavra de Deus ela é condicional. E quando o Senhor nos dá, Ele também quer algo de nós. E este algo que Ele quer de nós é obediência, é dar testemunho, é ser canal de bênção, é ser cristão não só dentro da igreja, mas também dentro da minha casa, no meu trabalho, na escola, na faculdade, para os meus vizinhos. Eu preciso mostrar que Cristo reina em mim, que as atitudes de Cristo refletem nas minhas atitudes, que eu realmente mostro a este mundo que eu tenho algo sobrenatural, eu tenho esperança que é Jesus, para oferecer para alguém que está necessitado. Em Josué 3:5 fala: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um chamado que Josué fez ao povo para que se santificassem. E o Senhor nos fala também: sede santo como eu sou santo. Santificação remete à separação. É o mesmo que separar no dicionário. Separar do pecado, separar das coisas erradas, das coisas destrutivas, daquilo que não me aproxima de Deus. Por isso que eu falei, vamos usar nossa capacidade de filtrar as informações. Aquilo que vem para construir, para nos fortalecer, amém. Aquilo que vem para me trazer pânico e não traz nenhuma solução, não olhe, não curta. E o 7 fala: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante
os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluias. O Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele continua no controle de tudo e todos, porque Ele é soberano, porque Ele pode todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E nada acontece sem a permissão dEle. Repito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo isso irá cooperar para o bem das nossas vidas espirituais, eu creio. Até mesmo as previsões que eles estão tendo de uma grande decadência econômica no país. Mas nós temos promessas também lá em Salmos. O Senhor nos fala que o justo não mendiga o pão. Então, para que pânico? Não sei como será o final, o Senhor sabe. Só sabemos que jamais seremos abandonados pelo nosso Deus. Porque Ele sempre cuidou e vai sempre cuidar de nós, daqueles que confiam, daqueles que creem. E que o Senhor possa nos fortalecer diante deste grande desespero, essa grande aflição. Como Jesus fala que no mundo teremos aflições, estamos passando por aflições, o mundo está passando, os continentes estão passando. Mas nós temos este Deus que está no controle, que é soberano. E o que mais importa para Deus de nós é a nossa obediência para com Ele. É a nossa fé. Que a Bíblia fala que se creres, verás a glória de Deus. Então vamos crer, vamos confiar que Deus está no controle, sabe todas as coisas, que Ele vai nos socorrer. E eu queria encerrar essa palavra falando uma citação do pastor Marcos Grava. Ele é autor do Presente Diário. E ele fala que a soberania de Deus seria assustadora se o seu amor não fosse infinito. Eu deixei para fazer a oração no final, para que a gente pudesse ganhar mais tempo, expandindo a palavra de Deus, falando sobre as providências de Deus. E agora eu gostaria de pedir que todos vocês estivessem orando. Vamos estar apresentando as nossas autoridades, os nossos governantes, todos aqueles que estão nessa força-tarefa no combate a este vírus, pessoal da saúde, pessoal da limpeza, os cientistas que estão correndo contra o tempo em busca de uma solução, de uma vacina, de um medicamento. Vamos estar agora orando, glorificando ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, igreja? Oremos. Pai querido, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu és um Deus único, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. E em nome de Jesus, Pai, neste momento, nós clamamos a Tua provisão sobre nós, que Tu venhas, ó Pai amado, dar sabedoria a cada um que está à frente, Pai amado, na linha de frente, no combate a este vírus, ó Pai. Que Tu possa dar sabedoria a eles, ó Pai, para que eles possam, Senhor Deus, estar descobrindo, Senhor Jesus, trazendo recurso à humanidade, trazendo, Pai amado, o medicamento, a vacina. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o cientista dos cientistas, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E é em Ti que nós esperamos, é em Ti que nós descansamos, ó Pai. E nós confiamos, ó Pai, porque Tu és aquele que nunca deixou o Teu povo desamparado. Tu sempre esteve com o Teu povo, Pai.
em toda a história, em toda a palavra, Pai amado. Tu nos garante vitória, Senhor. E sabemos que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Tu és aquele, Pai, que promete e cumpre. Continua, Senhor Jesus, aquietando os corações, aqueles que estão em desespero, ó Pai, esteja acalmando. Aqueles que estão no leito, Senhor Deus, envia a cura em nome de Jesus. Aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, consola os corações, Senhor. Envia socorro, Espírito Santo de Deus, e conforta, consola. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, igreja. Quando toda esperança terminar, quando não tiver mais forças para orar, clame a Ele. Deus conhece toda a sua aflição, Ele sonda a sua vida, meu irmão. Clame a Ele. Não se desespere, a luta vai passar, a sua vitória logo vai chegar. Clame a Ele. O Senhor ouviu a tua oração, a vitória já está em tuas mãos. Clame a Ele. E Ele está contigo, não te abandonou nunca. Ele te sustenta com o seu amor sempre. Pode ter certeza, Ele está aqui, está te observando e dizendo assim: vou te abençoar, eu nunca falhei, nunca. Quando a tempestade, a luta aumentar, quando ela sua vida inundar, clame a Ele. Ele tem todo o cuidado de você, e se tudo está difícil pra valer, clame a Ele. Oh, Ele está contigo e não te abandonou nunca. Ele te sustenta com o seu amor sempre. Pode ter certeza, Ele está aqui, está te observando e dizendo assim: vou te abençoar, eu nunca falei.